Boa noite, bem-vindos ao segundo capítulo da nossa série, onde nós estamos falando sobre fé, obviamente, como vocês viram no telão, sobre esperança, principalmente para a gente chegar a um termo onde nós todos possamos entender em que deve estar baseada a nossa fé e aonde e o que podemos esperar. Eu sei que todos aqui gostariam de saber como que Deus age nas nossas vidas, como que Ele responde às orações, quais são as orações que Deus escuta, né? A gente tem às vezes essas dúvidas, puxa, por que Deus não me respondeu? Ou por que Ele falou não para uma coisa e falou sim para o outro? Ou para um pedido meu, um dia é um não, outro dia é um sim. Como que isso tudo funciona? Com esse objetivo, nós fizemos e estamos fazendo essa série, para quem sabe ajudar vocês a entender, e não só entender, é colocar em prática isso na vida de vocês. Por que a gente está falando sobre isso? Porque existe muita confusão. Existe muita confusão. Se você zapear a sua televisão em programas evangélicos, ou se você, dependendo do lugar que você veio, ou dependendo do lugar que você, às vezes, vai, existe muita confusão. Tem muita gente que fala que Deus tem que responder a sua oração do jeito que você quer. Não é verdade? Tem muita gente que fala isso, assim, textualmente. Se você determinar, Deus tem que agir. Poxa vida, pensa bem na incoerência que é isso. É como se nós estivéssemos dando uma ordem para Deus. Concorda? Você chega para o Criador do Universo e fala assim, olha, você vai fazer isso, porque eu estou determinando. Não faz o menor sentido isso. E a Bíblia não fala que as coisas são assim. Então, às vezes, nós queremos um Deus para nos servir. Olha outra incoerência. Às vezes, a gente quer um Deus para nos servir, e não para nós o servirmos. Muitas vezes, talvez você já tenha feito isso, talvez eu já tenha feito isso, talvez sem querer, mas a gente quer um Deus para nós. Então, você fala assim, bom, agora eu estou precisando de ajuda, Deus, por favor, me ajuda, abençoe isso aqui, meu trabalho, isso e aquilo. Aí você vai sair de férias, você vai para a praia e fala, Deus, agora você fica aqui bonitinho, fica lá com o pessoal da capela que eu tenho uns dias de férias, vou lá para a praia, a gente não sabe o que pode acontecer, né? Posso conhecer alguém, então fica aqui, deixa eu lá, cuida do pessoal, cuida das minhas coisas aqui, que eu estou indo para a praia, depois eu volto e a gente conversa. É por isso que muita gente tem ídolos, porque o ídolo é um Deus manipulável, que você põe aqui a hora que você quer, a hora que você não quer, você põe dentro do armário, ou sei lá, você muda de lugar de acordo com a sua conveniência. E isso não pode fazer sentido. O Deus da Bíblia não pode ser um Deus que a gente manipula Ele de acordo com a nossa vontade. Concorda? Certo? Não pode ser, né? Não faz o menor sentido se a gente for pensar assim. Por isso que nós estamos tentando descobrir o que é a fé, como que Deus ouve as orações, quais orações Deus responde, todo esse tipo de coisa a gente está investigando nessa série. Bom, então nós começamos semana passada falando dos fundamentos da nossa fé. Então nós estamos construindo sobre fundamentos sólidos, construindo a nossa casinha, onde vai habitar toda a nossa oração, nossas intercessões, daqui para frente. Então, obviamente, como qualquer engenheiro aqui presente diria, a gente precisa começar com os alicerces. Então nós começamos com os fundamentos, com a fundação, com os fundamentos da nossa fé. E nós falamos semana passada que o fundamento da nossa fé é Jesus Cristo, que é o Deus encarnado, que veio numa data determinada, 2000 anos atrás, viveu entre nós, apresentou quem era Deus e morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e voltou aos céus com a promessa de que um dia voltaria. A nossa fé precisa estar baseada nisso. Então, se você, por acaso, não veio na semana passada, quando a gente explicou isso com mais detalhes, você pode assistir a série no site da capela. Mas esse é o fundamento da nossa fé, a pessoa de Jesus Cristo. Nós cremos nisso. Portanto, isso já elimina um outro tipo de fé que talvez tenha permeado a sua vida até hoje, que é aquela fé circunstancial que nós falamos na semana passada também. O que é a fé circunstancial? Se as coisas vão bem, eu creio. Se as coisas não vão bem, será que Deus está me ouvindo? Ou então, será que Deus existe? A minha fé fica abalada porque eu não estou vendo a resposta de oração. Isso é a fé circunstancial. E todos nós,
começar por mim. Todos nós já experimentamos momentos na nossa vida onde que a nossa fé abalou porque a gente não sabia onde que ela estava baseada. Estava baseada nas respostas de oração. Então, Deus é bacana, Deus é legal quando Ele ouve a oração. Quando Ele não ouve, Ele sumiu, Ele está ausente ou talvez Ele não exista. E nós falamos que essa fé é muito frágil. É muito frágil. Se você basear a sua vida nisso, o primeiro muro que você trombar, a sua casinha cai, a sua vida, às vezes, é abalada ou destruída, porque sua fé não tem fundamento. Ela não está fundamentada, ela é frágil, ela quebra. E nós falamos de uma outra fé também, que é a fé conveniente. É aquelas teologias que a gente desenvolve para nós mesmos, para a gente poder fazer o que a gente quer fazer. E eu dei alguns exemplos aqui, que depois, se você não viu hoje, você não vai ouvir hoje, você pode assistir lá no site. Mas, às vezes, a gente cria teologias para a gente viver, e isso também é frágil. Por quê? Porque chega na hora do vamos ver, essa sua teologia fica frágil também, porque não está fundamentada na palavra. Bom, então, se o fundamento da nossa fé é Jesus Cristo, eu vou apresentar para vocês uma definição de fé que pode nos ajudar a entender, não só a entender, mas talvez a viver de uma forma diferente em relação a Deus. Então, uma definição de fé poderia ser o seguinte: fé é confiar que Deus é quem Ele diz que é, e que Ele vai fazer tudo o que Ele prometeu fazer. Fé é você confiar que Deus é quem Ele diz que é, e que Ele vai fazer tudo o que Ele prometeu que vai fazer. Mas como então saber quem é Deus? Como que eu vou saber quem é Deus para depois eu entrar na segunda parte da definição? Quem é Deus? Bom, Deus tentou se aproximar da humanidade de formas muito diferentes. Falou com Moisés, falou com Abraão, falou com Noé, falou através dos profetas. Deus foi se comunicando com a humanidade para se revelar para nós. Mas o ápice da revelação de Deus foi Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Deus encarnado. Então é como se Deus próprio tivesse aqui entre nós no corpo de Jesus Cristo. Lembra que Jesus Cristo falou várias vezes: eu e o Pai somos um. Então era o próprio Deus. Então, quando você olha para Jesus, você está vendo Deus, a personalidade de Deus, o pensamento de Deus. E Jesus falava o tempo todo sobre as coisas do reino de Deus. Como é que funcionam as coisas no reino de Deus? Como que Deus pensa? Como que Deus gostaria que as coisas fossem? Como que é o perfeito de Deus? Então Jesus falava isso o tempo inteiro. E tem muita coisa, gente, e eu que estou falando muitas vezes aqui para vocês, tem muita coisa que as palavras não são suficientes para explicar. Então eu mesmo, quando eu estou preparando uma coisa para falar para vocês, eu sei que eu esbarro no limite das palavras. Então assim, eu não vou conseguir nunca, apenas com argumentações ou com palavras, convencer vocês de alguma coisa. Isso, segundo a Bíblia, é trabalho do Espírito Santo. Então, o máximo que eu posso fazer é me preparar o melhor que eu posso e colocar essas palavras para vocês e dar oportunidade para que o Espírito Santo age e convença os corações. Mas Jesus falou várias vezes, assim, ele comparou o reino de Deus, as coisas de Deus, a um grão de mostarda. Eu não sei se alguém já viu um grão de mostarda, é uma coisa muito pequenininha, mas muito pequenininha, menor que um grão de arroz, uma semente de mostarda. E Jesus falou assim: puxa, as palavras também não são suficientes, então vou usar algumas comparações. É como se o reino de Deus fosse do tamanho de um grãozinho, de uma semente de mostarda, que é tão pequenininha, mas a hora que você joga na terra e cresce, é uma árvore gigantesca e enorme, que faz sombra e etc. Parece que não está claro, né? Mas Jesus também não tinha palavra suficiente para explicar o que era isso. Mas ele foi falando, ele falou: o reino de Deus, as coisas, está entre vocês agora, porque Jesus estava ali. E aí, mesmo aqueles seguidores mais próximos de Jesus, às vezes não compreendiam tudo. E aí um desses seguidores, um dos discípulos, chamado Filipe, chegou um dia para Jesus, depois de tanto Jesus explicar, ele falou assim: Jesus, mostra-nos o Pai, como é Deus? Aí Jesus falou: Filipão, pelo amor do meu Pai, você está andando comigo há tanto tempo, você ainda não sabe, quem vê a mim, vê ao Pai.
Pô, você não está olhando para mim? As minhas atitudes, as coisas que eu falo? Você está olhando para mim, você está vendo Deus. Então a fé é a gente crer que Deus é quem Ele diz que é. Ele foi encarnado na pessoa de Jesus Cristo. A gente precisa crer nisso. Ele se revelou assim. Mas a segunda parte é que Ele faria tudo o que Ele prometeu fazer. Isso é uma coisa interessante, porque nós estamos querendo saber sobre as respostas de oração. Cadê a promessa? Qual que é a promessa para a minha vida, para a sua vida? É isso que muitas vezes nos move até uma igreja. Você quer as promessas, você quer receber o seu milagre, e não há nada de errado nisso. O foco da sua vida é que não pode ser esse, porque senão você vai desenvolver essa fé circunstancial. Quando o milagre acontecer, você crê. Quando não acontecer, você não crê mais. Então, para a gente tentar entender um pouco melhor isso, nós vamos ler 2 trechos de um livro que nós começamos a estudar na semana passada, chamado Hebreus, e que é um livro bem complexo, então a gente precisa ler com cuidado e tentar explicar, mas, como eu disse, as palavras não são suficientes. É o Espírito de Deus que vai revelar as coisas ao coração de vocês. Então, uma passagem muito conhecida sobre fé está lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, e versículo 1, que é uma definição clássica de fé bíblica. Então, assim, já vi muita gente pregar sobre isso, mas eu confesso que muitas vezes parece que não era exatamente aquilo, e vamos ver se a gente consegue entender o que esse versículo fala. Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz o seguinte: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. Eu concordo que não é muito claro isso, mas vamos tentar. Primeira coisa que está falando aqui, está separando, está fazendo uma diferença entre fé e esperança. O tema da nossa série, fé e esperança. Aqui está apresentando uma diferenciação entre as duas palavras. A fé é uma certeza, a esperança é uma possibilidade. Percebe? Já é uma diferença entre fé e esperança. A fé é a certeza daquilo que você espera. E a prova das coisas que nós não vemos. Vamos tentar explicar isso de uma forma prática. Eu tenho uma fé aqui agora, eu tenho uma fé na lei da gravidade. Eu tenho certeza que se eu pular aqui, eu vou cair no chão. Meus pés vão bater ali no chão. Certeza absoluta. Não tem dúvida disso. Eu não tenho esperança que se eu pular, não, eu tenho certeza. Isso é fé, isso é certeza. Mas eu posso ter a esperança de que a hora que eu pular aqui, o senhor Dilon vai levantar correndo e me segurar, antes de eu cair. Isso é uma esperança. Eu posso esperar que isso aconteça, mas se eu for muito rápido, ele não vai ter tempo de levantar dali e vir me pegar. Então essa é a diferença. A fé é a certeza, eu tenho certeza absoluta, mas pode ser que aconteça de alguém vir antes de eu cair no chão e me pegar. Então, esse já é uma diferenciação entre fé e esperança. Mas aí, para que a gente entendesse isso aqui, como eu falei, é um livro complicado, o autor de Hebreus, ele dá exemplos, assim como Jesus fazia também. Jesus contava histórias, às vezes, para explicar uma coisa complicada, ou, às vezes, ele criava histórias. As famosas parábolas são histórias criadas para explicar uma coisa, para que a gente pudesse entender. Então, o autor de Hebreus, só que aqui ele conta histórias verdadeiras de personagens bíblicos para explicar esse versículo. Então, talvez, com isso aqui, a gente consiga entender um pouquinho melhor. Ele começa falando de Abel, depois ele fala de Enoque. Aí, ele chega no versículo 7 e fala de Noé. Ele está dando exemplos de fé. Então, ele fala o seguinte: pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, olha lá em cima, a prova das coisas que não vemos. Noé, quando foi avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu a arca para salvar a sua família. Noé, ele creu que Deus é quem Ele é e que Ele vai fazer o que Ele prometeu que vai fazer. Por isso, Noé parou tudo o que ele estava fazendo e começou a construir uma arca. Alguns de vocês talvez saibam a história. Se fosse hoje, ou se fosse há 10 anos atrás, ou se fosse há 5.000 anos atrás, de qualquer forma seria um absurdo. Porque o cara ia parar e falar assim: ó, gente, vai ter uma chuva que vai inundar todo
todo o planeta, vai todo mundo morrer, então eu estou construindo uma arca. Quem quiser salvar, entra na arca. Porque Deus falou isso para ele. Deus chegou para Noé e falou assim: Noé, estou meio cansado desse povo. Esse povo desobediente, rebelde, pecador, não me ouve. Eu estou meio cansado. Então, eu vou dar uma última chance para eles. Você faz a arca, aqueles que quiserem entrar serão salvos. Os que não entrarem, infelizmente, vão morrer. Baseado no que Deus falou, Noé começou a construir a arca. Durante a construção, alguém sabe quanto tempo demorou a construção da arca? Opa, já ouvi aqui. Pessoal do fundão. 120 anos ele ficou construindo a arca. 120 anos. Alguém teria essa paciência aqui? Se vivesse mais que isso, teria, né? Não teria, não. Não teria, nenhum de nós. Eu imagino que durante esses 120 anos, Noé tenha orado várias vezes assim: Deus, por favor, manda a chuva logo. Está demorando esse negócio. Ou então, assim, ajuda a arrumar mais gente para trabalhar nessa arca, para acabar logo, para vir a chuva logo. Então, Noé provavelmente tinha a esperança de que ele terminasse logo aquele serviço, viesse a chuva e resolvesse isso, e todo mundo entrasse na arca, todo mundo que pudesse entrasse na arca, e pronto. Mas isso era a esperança. O que ele tinha como fé, como base do que ele estava fazendo, era construir a arca, porque ele tinha certeza de que ia acontecer o que Deus falou. Então, isso é a fé naquela coisa que você não está vendo. Você só crê porque Deus que revelou. Aí ele dá mais um exemplo. Ele fala de Abraão. Abraão, quando chamado, no versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Abraão mudou toda a vida dele. Deus falou assim: olha, pega toda a sua família, todas as suas coisas. Ele era um homem próspero. Falou: muda daqui e vai para lá. Abraão só foi porque foi Deus que estava falando. E Deus falou: você indo para lá, eu vou te abençoar. Vou te abençoar, você vai ser pai de uma grande nação, etc. Ele foi porque ele creu no que Deus é e sempre demonstrou ser, e sabia que Deus ia fazer o que ele prometeu. Então Abraão deslocou toda a sua família e foi para lá. Então, confiar que Deus é quem ele diz que é e que ele vai fazer tudo que ele prometeu fazer. Isso nos leva a uma pergunta: então o que Deus prometeu? Não é isso que a gente quer saber? Então o que Deus prometeu? Eu vou falar o que Deus prometeu, um pouco hoje, um pouco na semana que vem, mas antes de falar o que Deus prometeu, nós precisamos saber o que Deus não prometeu. Concorda? Porque às vezes a gente se confunde. Então o que Deus não prometeu? Deus não prometeu que te livraria das consequências das suas decisões equivocadas. Deus não fez essa promessa. Ele não falou assim: a hora que você fizer uma burrada, a hora que você me desobedecer, fizer um negócio errado, eu vou te livrar das consequências. Então isso não é uma promessa de Deus. Você pode ser livre das consequências, Deus até pode te livrar, mas isso não é uma promessa. Deus não prometeu enriquecer todas as pessoas. Não prometeu. Tem gente levantando para ir embora? Não, não tem. Deus não falou que todo mundo ia ser rico e próspero. Não falou isso. Não tem um lugar na Bíblia onde fala: todo mundo que orar e buscar vai ser rico e próspero. A Bíblia não fala isso. Você pode ser rico e próspero. Você pode orar com a esperança de ser rico e próspero, mas isso não é uma promessa de que todas as pessoas serão ricas e prósperas. Não é uma promessa. Deus não prometeu curar todas as enfermidades. Sabia? Isso não é uma promessa de Deus. Ele pode curar a sua enfermidade. Ele pode. Se Ele quiser, e se for da vontade dEle, Ele vai curar. Mas Ele não fez essa promessa, que toda vez que você ficar doente e você orar, independente com o grau da sua, da sua petição, o calor da sua petição, Ele não vai responder sim a todas as orações. Ele não vai curar todas as pessoas todas as vezes. Se você já ouviu algum pastor falando isso, da próxima vez que você ouvir, desconfie. Porque não é isso que a Bíblia faz e não foi isso que Jesus demonstrou. Sabia? Não foi isso que Jesus demonstrou. Se você se lembra, uma vez Jesus foi num poço chamado Betesda, num poço não, num tanque, onde as pessoas
todos os doentes ficavam ao redor, assim. Tinha 5 coberturas, assim, ficava aquele monte, então tinha paralítico, tinha cego, tinha gente com doença no estômago, corintiano, todo tipo de doente tinha naquele... Todo tipo de doente tinha naquele lugar. E... Vingança do palmeirense, tudo bem. Foi só para acordar. Então, Jesus chegou nesse lugar onde tinha aquele monte de gente esperando, porque assim, dizia-se à época que uma vez por ano, um anjo vinha ali e movia a água do tanque. Então, o primeiro que chegasse naquela água seria curado. Então, imagina, talvez tivessem centenas de pessoas ali, em volta daquele tanque, o ano inteiro esperando pela hora que o anjo ia mover. Jesus chegou e estava aquele monte de gente. Jesus fez assim, mais ou menos isso. Eu não vi, não tem vídeo, mas alguma coisa assim, Jesus, ele foi andando, dá licença, com licença. Jesus atravessou todos aqueles centenas de doentes, chegou numa pessoa e falou assim, ei, o que você está fazendo aqui? Jesus, eu estou há 38 anos que eu sou doente, e provavelmente ele era um paralítico, ele não conseguia andar, só que eu não consigo chegar lá no tanque, a hora que o anjo vem, não dá tempo. Tal. Ele falou, você quer ser curado? Quero. Eu falei, então você vai ser curado. Ele levantou, pegou as coisas, Jesus, do mesmo jeito saiu, só curou aquela pessoa. Mas Jesus não representa Deus, Deus não é amor, ele não deveria curar todas as pessoas? Não. Porque essa não é a promessa. Algumas pessoas serão curadas. Glória a Deus. Você pode ser curado. Amém. Tomara que seja mesmo. Nós cremos que pode ser, porque nós cremos no poder de Deus. Mas isso não é uma promessa. Jesus e Deus eles não prometeram que isso iria acontecer. Todas as pessoas serão curadas. Bom, então qual que é a promessa? Qual é a promessa? A promessa está lá em João 16:33. Nesse mundo tereis aflições. Ok? Boa noite, muito obrigado. Não ajuda muito, né? Não ajuda muito? Não. Não, tá bom. Então tem um outro lugar onde tem uma promessa. É no mesmo livro de Hebreus, se você voltar ao capítulo 4 de Hebreus, ali sim, nós encontramos 3 promessas, que são promessas de Deus para todos nós. Tem outras coisas que nós vamos ver e estudar, ainda tem. Semana que vem nós vamos saber como orar, como fazer os pedidos das coisas que nós tanto desejamos. Mas hoje nós vamos falar dessas 3 promessas que estão registradas na Palavra de Deus, e com essas, sim, você sempre pode contar, porque isso Deus prometeu. É o mesmo texto que nós lemos na semana passada, só que a gente vai se adiantar um pouquinho mais. Hebreus 4. Nós falamos da base da nossa fé semana passada, do versículo 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Quer dizer, Jesus é o centro da nossa fé. Apeguemo-nos com toda a firmeza. Essa é a nossa fé, é Jesus Cristo, Deus encarnado. Então, as circunstâncias da minha vida não têm nenhuma ligação direta com o que eu creio. Eu creio em Jesus, que é Filho de Deus e que veio me resgatar. Se eu recebo ou não a resposta à minha oração, isso não deveria, aí que está, gente, eu quero até explicar isso melhor do que talvez eu tenha explicado semana passada. Isso não deveria derrubar a nossa fé. Entende? Mas eu não sou insensível ao ponto de achar que a gente nunca vai se abalar, então, porque eu entendi isso, então o sofrimento vai chegar e eu vou ficar imune ao sofrimento. Não, eu tenho fé, então eu não sofro. Não é isso que eu estou falando, obviamente que não é isso. E a continuação do versículo também considera isso. Então não é isso que nós estamos falando, mas não deveria, entende? A fé não tem a ver com a circunstância. A fé é a base, é Jesus Cristo. As circunstâncias são circunstâncias. Às vezes você vai se livrar rápido, às vezes vai demorar um pouco mais. Claro que Deus pode te ajudar nas circunstâncias, é isso que a gente vai ver a promessa. Então, versículo 15 diz o seguinte, e aqui está a primeira promessa, pois não temos um sumo sacerdote
que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Primeira promessa: Jesus conhece a nossa luta, as nossas dores. Jesus conhece a sua dor, isso é uma promessa, está escrito aqui. Nós não temos um sumo sacerdote, e o versículo anterior diz que esse sumo sacerdote é Jesus. Nós não temos um sumo sacerdote insensível à nossa dor. Jesus passou por todo tipo de tentação, de sofrimento. Por exemplo, a noite anterior à crucificação foi uma noite que Jesus estava muito angustiado, porque ele sabia que no dia seguinte ele ia ser torturado, ele ia ser crucificado e ele ia morrer. Ele sabia disso. Então Jesus passou uma noite terrível, onde os amigos dele relatam que ele suou sangue, saía sangue junto com o suor dele, de tanta angústia. Nós estamos falando de Jesus Cristo. Não estamos falando de Pedro, João, Tiago, nós estamos falando de Jesus Cristo. Ele passou uma noite de muita angústia pelas coisas que iam acontecer no dia seguinte, e clamando a Deus: Deus, se for possível, me livra disso, porque, nossa, não vai ser fácil, não vai ser fácil. Quantas vezes eu e você, nós já passamos uma noite em claro por causa de alguma coisa que ia acontecer no dia seguinte? Quantas vezes? Talvez, por esses dias, alguns de vocês estão passando noites em claro, angustiados. Talvez é um processo, uma corte que você vai ter no dia seguinte. Talvez alguém que está numa situação difícil num hospital. Talvez um filho que não volta para casa, ou que está metido com droga. Quantas vezes você e eu já passamos noites em claro, angustiados? Jesus sabe o que é isso, porque Ele passou por isso. Quantas vezes você sofreu com a rejeição de um amigo? Ou então, com a traição de uma pessoa que você confiava? Quantas vezes você já sofreu com isso? Quem sabe alguns de nós estão sofrendo com isso hoje. Jesus tinha 12 amigos bem próximos. Um deles vendeu Jesus, um cara que conviveu com Jesus, acordava, dormia, lanchava todo dia, vendeu Jesus. E o outro, aquele que Jesus mais investiu, talvez, chamado Pedro, na hora que Jesus foi preso, chegou uma garotinha de 13, 14 anos e falou assim: ei tio, você não é amigo dele? Não, nem conheço. Dele quem? Jesus, não, nem conheço esse nome. Quantos de nós já passamos pela traição de um amigo, de um namorado, de uma namorada, de uma esposa, de um marido? Uma pessoa que não podia fazer isso com você, fez isso com você. Quantas vezes você sofreu por isso? Talvez você esteja sofrendo por isso. Jesus sabe exatamente como é isso. Percebe? Jesus conhece a nossa dor. A única diferença entre Jesus e nós é que Jesus passou por tudo isso sem pecar, e nós, às vezes, não conseguimos. Mas Jesus não pecou. Mas Ele conhece. Então, primeira das promessas, Jesus conhece as nossas dores. Mas, no versículo seguinte, ainda tem uma outra coisa que é oferecida a nós como promessa, e que todos nós podemos contar com isso. Versículo 16 diz o seguinte: assim sendo, quer dizer, visto que Jesus conhece a nossa dor, que Ele é sensível à nossa dor, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. Vamos fazer uma pausa para a gente não perder nada do versículo. Se você está passando por uma situação, e você sabe que que Jesus é sensível à sua dor, portanto Deus também é sensível à sua dor, puxa, se achegue a Deus com toda a confiança, com todo o seu coração, sem formalidades. Quando você for orar por alguma coisa, ajoelha, fecha a porta do seu quarto, abre o seu coração para Deus, sem formalidade, sem nada. Seja muito intenso na sua oração, peça de todo o seu coração. É isso que o versículo está falando: aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, de todo o coração, com toda a emoção que está envolvida naquela sua oração. E com a certeza de que Ele vai te dar uma coisa: a fim de recebermos
O quê? Primeira coisa, misericórdia. Você fala, mas não era bem isso que eu queria um carro novo, eu queria que a minha namorada voltasse, misericórdia. O que é isso? Isso significa que Deus leva a sério o seu pedido, não porque seu pedido é importante, mas porque você é importante. Isso é misericórdia. É Deus falando, eu vou prestar atenção, não é porque a coisa que ele está pedindo é muito complicada ou a situação é difícil, não, é porque é o Paulo que está pedindo, é o Paulinho que está pedindo, por isso que eu vou ouvir. Isso é misericórdia, isso é o que Jesus fez quando ele chegou na frente do túmulo de Lázaro. Ele estava morto há 4 dias, era amigo de Jesus. Jesus sabia que ele ia orar e Lázaro ia ressuscitar. E o que aconteceu quando Jesus chegou e parou na frente do túmulo? Ele chorou copiosamente, de soluçar pelo amigo que tinha morrido. Esse é Jesus que a gente crê. Esse é o Deus que a Bíblia fala. Então isso é oferecido a todos nós, essa misericórdia. Jesus e Deus não são apenas sensíveis, Deus não é apenas sensível à sua oração, mas Ele vai estar próximo de você. Ele está com você, Ele está emocionado junto com você no seu sofrimento. Isso é uma promessa, isso é uma promessa. Mas tem mais. A fim de receber misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude a suportar no momento da necessidade. Graça é a outra promessa de Deus. Então, o que Deus prometeu? Nós falamos o que Ele não prometeu. Deus prometeu que Jesus conhece as nossas dores. Promessa número 1. Jesus prometeu que receberemos misericórdia toda vez que nós nos achegarmos de todo o coração em oração. E Deus prometeu que nós encontraremos graça para nos ajudar a passar pela dificuldade. O que é essa graça? Essa seria uma boa pergunta. Talvez alguns até aqui estejam meio desapontados. Falam, não é isso. Puxa vida, eu queria que ele voltasse para casa, ou que ela voltasse para casa. Mas não é exatamente graça que eu queria um negócio prático. Mas essa graça, gente, muitas vezes vem até nós como uma paz sobrenatural. E às vezes, confie em mim, por favor, porque eu sei do que eu estou falando, às vezes o que a gente mais precisa é de paz. Mais do que a volta daquela pessoa. Às vezes a pessoa volta e dá tudo errado de novo ou piora. Mas o que a gente mais precisa quando a gente está angustiado é de paz. Porque quando você está angustiado, quando você está vivendo um problema muito grande, você tem que tomar decisões importantes. E quanto mais ansioso, e mais nervoso, e mais agitado nós ficamos, pior as decisões que nós tomamos. Estou falando alguma novidade? Não é novidade, nós sabemos disso. A gente fica agitado, a gente fica angustiado, a gente não consegue dormir, aí uma noite sem sono, aí a outra também. Aí você toma as decisões mais estúpidas. A promessa de Deus é que quando você estiver passando por isso, Ele estende a você a graça dEle, que muitas vezes vem em forma de paz, para que você tome as decisões. Então eu poderia aqui, seguramente, eu não vou fazer isso, mas eu poderia apontar aqui algumas pessoas que nós já estivemos juntos em alguma situação muito difícil, e que nós oramos, e que essa paz, essa graça foi estendida, e não aconteceu nada exteriormente, mas interiormente mudou tudo. Quem sabe do que eu estou falando, talvez esteja balançando a cabeça. É verdade, aconteceu comigo. Eu já recebi na minha casa, e eu acho que eu já contei isso aqui uma vez, mas talvez seja o mais dramático. Eu recebi uma vez uma mulher de pastor, estava eu e minha esposa, chegou com uma amiga nossa de madrugada, tinha acabado de tentar se matar, cortar os pulsos, esposa de pastor, e uma história complicada. E ela só não se matou porque essa amiga achou ela sangrando no banheiro, fez lá os procedimentos, só que aí não tinha o que fazer com ela. Se deixa para casa, ela vai fazer de novo. Levou lá para a nossa casa. Nós oramos, e essa paz sobrenatural veio. A pessoa não fez mais isso, mudou o comportamento, não mudou nada exteriormente, percebe? Não mudou nada.
O cara que estava agindo errado com ela continuou agindo errado. Externamente não mudou nada, mas internamente mudou tudo. Tudo. A pessoa falou, eu não preciso tirar minha vida por causa disso. Nossa, eu estava cego, não estava entendendo. A pessoa está errando comigo, eu ainda vou acabar comigo mesmo. Percebe? Então, muita gente aqui já experimentou isso. Eu não digo que necessariamente tenha sido junto com a gente, não precisa, em outra igreja, na sua casa sozinho, seja lá onde for, isso aqui é uma promessa. Essa promessa não depende da capela da graça, essa promessa é uma promessa de Deus para a sua vida. Toda vez que você estiver passando por aquele drama, aquela coisa difícil, aquele sofrimento pesado, que o chão parece que está abrindo debaixo de você, que você não tem esperança nenhuma, quando a esperança está indo embora, você pode ter a certeza, a fé, que Deus vai fazer o que Ele prometeu. Você pode ter a certeza que se você orar de todo o seu coração, essa paz vai preencher o seu coração. E como eu disse, em muitos casos, isso vai mudar tudo. Era o que você mais precisava. Você achava que não. Você achava que o que você precisava era acertar na Mega Sena. Você achava que era isso que você precisava. E você orou com todo o seu coração. E aí Deus mandou uma paz. Você fala, pô, Deus, eu estou trocando, não dá para... Gente, todos nós sabemos que o dinheiro não vai resolver 99% dos nossos problemas. Não vai resolver. Porque se fosse assim, as pessoas que têm dinheiro teriam paz. Certo? Não é uma associação lógica? Então, assim, se você está angustiado, sem paz, veio o dinheiro e resolveu o seu problema, puxa, então eu digo, não. Quantas pessoas não tiram as próprias vidas e estão cheias de dinheiro? Então não é por aí. A paz é mais importante do que qualquer coisa. Do que o dinheiro, do que a volta do fulano, ou do que o filho fazer isso ou aquilo, do que qualquer coisa, até da cura de uma doença. A paz, em muitos dos casos, é a coisa mais importante que nós precisamos. E a Bíblia está falando para mim e para você. Isso é promessa. Isso é promessa. Um exemplo bem simples, mas que pode ajudar a gente a entender isso. O meu filhinho de 3 anos, na minha casa eu tenho um andar de baixo, assim, onde eu tenho um estúdio, sempre tive estúdio nas minhas casas, então eu tenho um estúdio no andar de baixo, e às vezes, de noite, meu filho tem medo de descer as escadas, porque é escuro lá embaixo. Eu falo, filho, busca um negócio para mim lá, ou sei lá, ele quer fazer ou ele quer pegar alguma coisa dele que está lá embaixo, mas ele tem medo. O simples fato de eu pegar ele no colo e descer com ele as escadas, acabou o medo dele. Ele estava angustiado, ele queria pegar o negócio, mas ele não conseguia, ele não tinha força para descer, porque ele tinha medo, porque está escuro, e criança demora a entender isso, né? Às vezes não entende nunca, né? Mas tudo bem. Vamos voltar para o menininho de 3 anos. Às vezes ele tem medo, ele não sabe do que ele tem medo, ele não consegue descer, ele está travado, ele não consegue se mover. Mas o simples fato de eu falar assim, eu estou com você, vamos lá, acabou, foi embora o medo. Então, às vezes, é exatamente isso que nós estamos precisando. Essa paz que pode mudar tudo, de dentro para fora. Pode nos ajudar a tomar as decisões acertadas. Então, gente, eu sei que, quem sabe você está seguindo essa série porque você tem uma necessidade especial, que você está vivendo hoje uma coisa difícil na sua vida. Não sei o que é, mas pode ser um problema financeiro, pode ser um problema de saúde, pode ser um problema de relacionamento, pode ser alguém que foi e não voltou. Eu não sei o que está acontecendo com cada um de vocês, mas eu tenho certeza que temos entre nós pessoas que talvez estejam bem angustiadas, precisando de uma resposta de oração. Nós vamos, na semana que vem, falar sobre as respostas aos nossos pedidos, que talvez é isso que você queria ouvir. Mas nós não podemos terminar hoje sem pedir para Deus essa paz especial para essas pessoas que estão aqui hoje vivendo um drama, que eu não sei quem são. Então,
eu vou pedir um favor para o Júlio, que está ali na luz, para que ele reduza daqui a pouquinho a luz, e eu vou pedir para quem estiver, nesse momento, vivendo um drama na sua vida, vivendo uma dificuldade muito grande, que a gente ore junto. Eu escrevi uma oração para a gente fazer juntos aqui. Vou pedir para ele diminuir a luz, para ninguém ficar olhando para ninguém precisa saber o que está acontecendo com o outro. É uma oração entre eu e Deus, entre você e Deus. Então, Júlio, por favor, faça isso. Quem estiver passando por uma necessidade difícil, agora um momento difícil, por favor, se coloque de pé e nós vamos juntos pedir para Deus essa paz sobrenatural sobre as nossas vidas. Por favor, quem se sentir à vontade. Vamos orar juntos, em nome de Jesus. Deus querido, repitam por favor, os que estiverem. Louvado seja o teu nome. Deus, eu declaro que eu creio em ti. E no teu Filho Jesus que morreu por mim. Esse é o fundamento da minha fé. Mas Deus, o Senhor conhece o meu problema. O Senhor conhece a minha dor, a minha angústia. O Senhor sabe que a minha esperança está indo embora. Perdoa os meus pecados, Senhor. Mas Deus, eu preciso muito de Ti. Muito mesmo. Por isso eu peço que o Senhor olhe para o meu problema agora, Senhor Deus. Olhe para a minha dor, Senhor. Eu sei do milagre que eu estou precisando. E eu espero que o Senhor me atenda. Mas eu sei o que posso ter agora mesmo em nome de Jesus. Vem com tua paz, Senhor. Vem com a tua graça sobre mim. Acalma o meu coração, para que eu receba a paz que eu tanto preciso. Sopra o teu Espírito sobre mim agora, Senhor. Sopra a tua paz sobre mim agora, hein, Senhor. Eu creio que o Senhor vai me atender. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Paizinho, o Senhor ouviu as nossas petições, a nossa oração. O Senhor conhece cada pessoa, cada coração, cada vida, cada drama, Senhor Deus, que as pessoas estão vivendo nesse dia, nesse momento, nessa fase da vida, Pai. O Senhor prometeu, o Senhor falou para a gente que o Senhor é sensível à nossa dor. Acabamos de ler, Senhor Deus, que o Senhor é misericordioso, o Senhor olha para a nossa dor e se compadece de nós. Obrigado por isso, Pai. Mas Deus, nesse momento onde muitos não sabemos o que fazer, por favor, derrame da Tua paz sobre nós, Paizinho. Conforta os corações aflitos, Senhor Deus. Traz esperança àqueles que perderam a esperança. Traz vida para aqueles que estão perdendo a vida, Senhor Deus. Traz saúde, Senhor Deus, para aqueles que estão perdendo a saúde. Mas nós sabemos, Senhor Deus, sabemos que hoje nós vamos sair daqui com essa paz no nosso coração. Tenho absoluta certeza, Senhor Deus, que todos que fizeram essa oração de todo o coração estão nesse momento recebendo a Tua paz. Porque essa é a Tua promessa, Senhor Deus. Vem, Senhor Deus, toca os corações, estende a Tua mão, Senhor Deus. Traz esperança, Senhor Deus, para aqueles que perderam a esperança. E que a Tua paz mude tudo
de hoje em diante nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite, meus queridos. Que a paz do Senhor esteja sobre todos vocês. Amém.